queridos, mais uma vez estamos aqui no Upper Chamber, queimando com uma grande expectativa daquilo que Deus está fazendo e vai fazer na sua vida. Hoje nós temos algo especial acontecendo aqui. Esse programa vai abençoar a sua vida. Sabe aqueles programas que antes de você começar, você já está queimando e sendo abençoado? Esse é um desses. E eu quero te pedir, não esquece aí de subscrever aí no canal e dar um like. Eu falei que eu estou virando YouTuber agora, nem sei como que é esse trem não, mas estamos aí mexendo no trem do YouTuber e vai ser bênção demais. Deus vai abençoar a sua vida, fica conectado, indique esse canal para outras pessoas, para outros irmãos, e eu creio que vai abençoar muito a sua vida, né? Deixa eu te falar, alguns de vocês sabem que alguns dias atrás, algumas semanas atrás, aqui na Flórida, na região onde a gente reside, nós tivemos um dos maiores furacões da história dessa região, furacão Ian. Né? E eu estou impressionado com o que o Espírito Santo está fazendo nesses dias, porque eu recebi tantos telefonemas, tantos contatos, e o mais assustador, maravilhosamente, né, assustador, a multidão de irmãos e de igrejas que estão se lançando com o coração cheio de compaixão e de mensagens e de doação. E hoje, pela manhã, eu conheci um cara chamado Wanderson, que eu falei, cara, nós temos que fazer um podcast hoje, porque ele dirigiu 25 horas num caminhão para vir aqui para Fort Myers, cheio de doações, e a gente estava conversando sobre missões. Eu falei, a gente precisa falar um pouco sobre isso, né? O que leva alguém a entrar num caminhão? Ele vai voltar de avião, mas ele dirigiu 25 horas para abençoar, para servir, e sabe, essas coisas que me abençoam na igreja. A igreja queima, a igreja não mede esforços para servir o reino, para servir pessoas. Então, Vanas, primeiro eu quero te agradecer, cara. Poxa, que honra, pastor. Muito obrigado ter você aqui, muito obrigado o sacrifício que você fez para estar aqui na nossa região, abençoando Fort Myers. Amém. E vamos conversar um pouquinho sobre o reino de Deus. Poxa, muito feliz e honrado por esse convite, pastor. Que nem eu falei para o senhor, não estava nem preparado, né? A gente veio realmente para servir aqui a cidade de Fort Myers e conhecemos o senhor hoje à tarde. E foi realmente 25 horas, cansativa a viagem, nós dirigimos um caminhão de 26 pés, né? Uhum. Foi eu e mais 2 pessoas, mas pela graça de Deus, nós chegamos aqui, hoje fizemos um pouco de distribuição, podemos passear ali na cidade, ver que realmente tem muitos lugares destruídos e fazemos realmente... questão de participar sempre que há um desastre natural. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso aqui nessa nossa conversa, mas a gente faz questão de participar, porque esse é o papel do cristão, não é mesmo, pastor? Sim, é verdade, é verdade. Agora, me fala um pouco sobre você, antes da gente entrar no trabalho de missões que você faz. Eu sou Wanderson Franco, nascido em São Paulo, Osasco. Osasco. É top, né? Aí, ó, sou corintiano. Meu pai, vamos entrar nessa. Sou corintiano, perdemos ontem, entregamos por causa de um chute, mas vamos deixar o futebol de lado. Eu já estou aqui, pastor, há 33 anos nos Estados Unidos. Eu vim com 10 anos de idade. Meu pai veio para cá, pastor Vanderlei Franco, e veio pastorear lá na cidade de Pompano Beach, né, onde tem uma concentração muito grande de brasileiros. Nós ficamos 22 anos aqui na Flórida, e no ano de 2008 nós sentimos um desejo muito forte. Eu já tinha sido ordenado pastor em 2005, mas eu sentia que faltava algo. Faltava os estudos, né? O conhecimento da palavra. E em 2008 nós resolvemos ir para o Christ for the Nations, Cristo para as Nações. Já ouviu falar, pastor? Claro. Fomos para o Christ for the Nations, chegamos lá e minha esposa estava um pouco resistente, mas acabou que eu falei, não, a gente precisa ir lá conhecer. Fomos lá e Deus usou várias pessoas para falar justamente com a minha esposa, que era o nosso lugar, o Christ for the Nations. E em 2009 nós chegamos ali, começamos o semestre, cheguei em 2008, comecei o semestre em 2009, fiz 3 anos e meio de seminário, me formei e fui para o Brasil.
desde os 10 anos de idade aqui, sempre tinha aquele desejo de voltar a conhecer, né, a fase adulta do Brasil, porque eu só saí de lá, aquela coisa dos primos estar reunido todo final de semana, e não sabia o que era a fase adulta, viver a vida adulta no Brasil. Voltamos pro Brasil, fui pastorear uma igreja por um ano em São José dos Campos, lá em Jacareí, na região ali de São Paulo, e o seminário Cristo para as Nações nos fez um convite para voltar, como eu tinha já um conhecimento na área financeira. Voltei para o Cristo para as Nações e fiquei no Cristo para as Nações no total de 10 anos, pastor. 10 anos. Trabalhava em qual área no Christ for the Nations? Eu fui Assistant Dean of Families, que é meio que um pastor, vice-pastor, acho que se a gente traduzir seria isso, né? Um Assistant Dean é reitor, eu acho que é Dean em português. Eu era assistente do reitor de famílias, trabalhava com as famílias. Depois eu me formei, desse período eu me formei e aí eu fiquei um ano fora, voltei como diretor financeiro do Cristo para as Nações. E aí eu fiquei nessa posição por 6 anos. E como que foi seu envolvimento? Como que você sente assim, esse negócio de envolvimento com missões? Que a gente estava falando ali, seu coração queima por missões. Como que veio essa coisa? Pastor, eu comentei com o senhor, né, há pouco tempo atrás, que eu tive a oportunidade, sou músico, amo cantar, ministrar. E tive a oportunidade de gravar 2 CDs, inclusive um pela Line Records na época. E eu achava que eu ia ser tempo integral ministro de louvor. Cheguei no Christ for the Nations, quando eu entrei dentro do santuário lá, eu descobri que tinham 1.000 pessoas a mais que faziam bem melhor do que eu. E aí eu falei, calma aí, então Deus está querendo me mostrar alguma coisa aqui. Sim. E eu acabei... participei de uma audição e achei que ia passar, não passei, e Deus começou a me empurrar para a área de missões. Aí eu assinei para fazer minha primeira viagem missionária. Fui para Curaçao. Curaçao é uma pequena ilha, né, perto no Caribe, perto da Venezuela, e estivemos ali por uns 15 dias, e daquela viagem ali o Senhor me mostrou que o que ele tinha para mim era missões. E daquele dia em diante eu mergulhei no campo missionário, fazendo essas viagens a curto prazo. Aí vários países nós já tivemos a oportunidade de passar. E até os dias de hoje é o que eu amo fazer. É o que eu creio que o Senhor nos chamou. Que nem eu estava comentando com o Senhor. A gente participa de certas missões, e não só essa missão curto prazo, fora do país, mas também muitas pessoas esquecem que no nosso backyard, no nosso quintal, existem pessoas também que estão necessitadas de missão, né? É verdade. Então, isso eu tenho feito bastante também ali na cidade de Dallas. Eu moro em Dallas hoje, atualmente, com a minha esposa e meus 3 filhos. E nós temos visto, assim, Deus fazer grandes coisas. Assim, nós tiramos tempo, às vezes, para estar num asilo e sentar com os velhinhos e ouvir a experiência de vida. E ali, que nem eu falei pro Senhor, isso nos faz refletir um pouco mais sobre a vida, quem nós somos, e nos mantém humilde, pastor. É verdade. Nos mantém humilde. A gente tava falando, uma das coisas que a gente tava falando é que eu acho que missões, de certa forma, me salvou de mim mesmo, né? Muitas vezes eu ia para o campo missionário, fazia uma viagem para a África, e falava, que coisa linda você tá indo para a África, mas na verdade é a África que estava me salvando, porque quando eu chegava lá eu falava, sabe uma coisa, é isso aqui que é importante. É uma carreira ministerial, ou sucesso, ou qualquer coisa, o que é importante. Eu nunca me esqueço, Vanessa, uma vez que eu estava no barco, foi uma das primeiras vezes que eu fui no meio da Mata Amazônica. Eu tenho lá em casa essa foto. Eu dormi no barco, né, no meio da mata, na rede. Nós fomos conhecer uma tribo lá. E aí, no meio da madrugada, não sobrou lugar para mim, velho, no lugar. Uau. Porque todo mundo pôs rede. E aqueles barcos com as redes. Aí eles falaram assim, se a gente pode dormir lá fora ou aqui dentro no chão, porque não tem mais lugar para pôr rede. Aí eu pensei, lá fora, no meio da mata, eu acho que não é uma boa ideia. Não dá certo, não. Não é uma boa ideia. Aí eu fiquei dentro. Aí eu pus lá no chão. Quando deu 5h30 da manhã, eu acordei com dor nas costas, olhei para fora e pensei, eu sou um vacilão. O que eu tô fazendo aqui? Né? Pensei, eu podia estar em qualquer hotel descansando, tinha não sei quantos convites, eu podia estar em qualquer lugar. De repente eu olho para fora do barco e eu vejo uma criancinha no barco,
ou se preparando, ou se tomando banho para ir para pegando água para fazer café. Não sei o que ela estava fazendo de manhã cedo. Eu comecei a chorar, cara. E é como se o Espírito Santo falasse comigo: Judson, é para isso que eu te quero aqui. Eu te tiro do meio da multidão para estar com um pequenininho, para estar com alguém. E eu acho que missões, né, as pessoas às vezes acham que missões é um grande sacrifício, mas missões é um privilégio que o Senhor dá para a gente, né, cara? De chegar, de tocar, de sentar com esses idosos às vezes e ouvi-los. Pastor, é verdade. Nós somos ministrados, né? É verdade. A gente estava comentando há pouco tempo também sobre o Japão. O Japão é um dos países hoje que eu sou apaixonado. Eu me apaixonei desde a primeira vez que eu fui pro Japão, já estive 6 vezes no Japão, e eu entendi que eu não estou indo lá para ganhar almas. Apesar que todas as vezes que nós fomos lá, nós vimos de 1 a 2 pessoas, que pro Japão isso o céu tá em festa, verdade, né? Verdade. Todas as vezes, de 1 a 2 pessoas aceitando a Jesus. Mas o meu entendimento de Japão é o seguinte: nós íamos, na verdade, para dar um booster os pastores que já estão lá. Encorajá-los, né? Encorajá-los. Então, essa é uma das coisas, Vanas, que às vezes quando eu falo sobre missões, eu falo, muitas vezes o pessoal fala, eu vou levar a igreja para as nações, eu vou... E uma das coisas que eu falo muito sobre missões é: a gente não vai lá para ensinar eles, a gente vai lá para servi-los. E na maioria das vezes a gente aprende com eles. E muitas vezes a gente chega num lugar, em vez de a gente ser partner, em vez de a gente ser parceiro com aqueles que estão lá. E uma das coisas que Deus colocou muito forte no nosso coração é: a gente vai para lavar os pés dos missionários, para servir aqueles que estão no campo. Porque você já deve ter experimentado isso. Às vezes a pessoa vem de fora como que querendo um relatório. Ninguém olha nos olhos do cara e fala: como é que está a sua alma? Como é que está a sua família? Exato. Como é que está seu coração? Né? E eu acho que o Espírito Santo está restaurando essas missões, né, Glória cara? a Deus, pastor. Glória a Deus. Eu tive uma experiência dessa, pastor Judson. Eu fui a uma região do Japão onde existe uma base militar americana. E o pastor, quando eu cheguei lá, uma das coisas que Deus colocou no meu coração é o seguinte: toda vez que eu faço essas viagens missionárias, a gente leva grupos de estudantes, principalmente do Cristo para as Nações, né? A gente tem essa parceria até os dias de hoje, inclusive nós estamos já para montar um grupo para 2024. E toda vez que a gente vai, Deus colocou no nosso coração: não vamos tirar nada da terra, vamos levar para a terra. Então nós fomos nessa base missionária, e ali tinha um pastor, ele filipino, né? E ele era filipino, mas americano também, e ele ministrava ali para os americanos. E quando eu cheguei lá, ele não acreditava, que ele falou, já fazia 3 anos que ele não deixava de pregar um domingo, porque não tinha ninguém. Meu pai. Não tinha ninguém. E eu estaria dando a ele um dia off, né? Um dia de descanso. E quando eu falei para ele: pastor, não quero oferta, eu vim aqui só para abençoar, só para honrar o Senhor, para o Senhor descansar hoje. E na verdade nós queremos abençoar. E nós tiramos uma oferta, demos uma oferta ali. E no final do culto nós reunimos os alunos também, fizemos exatamente esse ato profético sobre a vida dele. Uau. Vamos lavar os seus pés. Foi um negócio tão emocionante. Foi um negócio, eu tenho foto, tenho vídeo desse momento. E esse pastor, ele disse que nunca mais esqueceu isso. Fizemos isso também na Guatemala, um pastor que a gente falou: vamos, pastor, queremos lavar os seus pés. Ele olhava para mim assim, lá na montanha, onde ninguém vai, ele olhava para mim e falava: eu não sou digno disso. Eu falei: não, o senhor é assim. Tem muita gente que... É interessante que eu tenho encontrado muitos missionários nos últimos anos que eles foram, não é infectados, é que eles foram feridos com uma teologia do resultado. Então, todo mundo que vai visitar: o que você já fez? Quantas pessoas já ganhou? Qual o seu relatório? E poucas pessoas chegam para dizer: quem é você? Uau. Né? Verdade, só de você pastor. estar aqui já é importante. Nós amamos a sua vida, nós somos gratos por você. A gente estava falando antes sobre a história da minha família com Cristo para as Nações, com Carol Thompson. Como que ele foi... Que homem. Como muitos brasileiros não sabem que, de certa forma, ele foi expulso do Brasil porque foi batizado no Espírito Santo, na denominação que ele estava, e Deus usou ele aqui, influenciando o Brasil. Então, nós somos tão gratos aos missionários. Essa cultura é muito importante da honra, viu, pastor? honra, de honrar aquilo que Deus tem feito e aquilo que o Senhor tem realizado. Eu sempre falo, pastor, não queria te cortar, mas eu sempre falo o seguinte: aqueles que mais estão fazendo para Deus é aqueles que estão longe do holofote. Isso.
I love this. Eu amo isso, cara. Longe do spotlight. Entendeu? São esses. Muitas vezes as pessoas pensam, quantas pessoas, quantos membros tem a sua igreja, mas aqueles que estão lá, que nem Kerry Thompson, que deu a vida dele lá. Que história linda hoje eu ouvi o senhor falar desse momento de restauração de muitos anos depois, ele sendo o seu melhor amigo, o melhor amigo do seu pai, é isso? É isso. Que coisa linda, que mundo pequeno, né, pastor? Pequeno, né? Antes de eu nascer, ele saiu do Brasil antes de eu nascer. Imagina, ele foi meu professor. Então, no assim, seminário. E depois eu fui descobrir que eu dei parte no seminário no Brasil, eu dei parte do currículo que ele criou. Foi muito interessante. Então eu vejo que Deus, ele ama os missionários. É verdade. Assim como ele ama a obra, assim como ele ama missões. E eu creio que uma grande parte, pelo menos pra gente, uma das grandes partes das nossas viagens missionárias não é exatamente para fazer, mas para estar com aqueles que estão fazendo e lavar os pés deles. É isso aí. E encorajá-los. É o que a gente ama fazer. É o que a gente ama fazer. Traz vida, pastor. É, exatamente. Às vezes as pessoas me falam, poxa, Wanda, isso é que nem essa viagem mesmo. Você vai dirigir 25 horas? Falei, vou, porque pessoas hoje estão precisando. É um ato de amor, né? Exatamente. É nós sendo extensão de Jesus Cristo na terra, né? Isso. Às vezes uma pessoa pode ser tocada através desse ato de amor, porque realmente é cansativo. Sair lá de Dallas, pegamos o caminhão, foram 13 horas o primeiro dia, depois mais 9 horas no segundo dia, mas agora a gente chegar aqui foi tão gratificante, né? O sorriso do pastor que nos recebeu aqui, o americano, o pastor brasileiro também aqui, que nos recebeu, e hoje a gente saber que nós podemos fazer parte. A gente não tem como salvar o mundo todo, mas uma pequena parte eu pude fazer. Trazer essa ajuda aqui e ser bênção na vida das pessoas que estão passando esse momento tão difícil aqui. Hoje a gente deu uma volta aqui e é muito triste ver como houve uma devastação, né? Na região, né? Na região. Muito forte, né? Muito forte, pastor. Obrigado, brother, por fazer essas coisas. Poxa, a gente são gratos por aqueles que têm ido, né, e feito, e a gente tem visto um resultado muito forte, como que a igreja se levantou aqui. Amém. E como que esses atos de amor têm tocado pessoas. É muito forte. Coisa simples, de levar um saco de gelo impactou a vida de alguém, ou de trazer uma garrafa de água impactou a vida de vizinhos. Então isso para mim tem sido um privilégio muito grande, e isso é fenomenal. Eu quero te perguntar mais uma coisa, porque o nosso tempo está meio corrido, mas e hoje? O que você está envolvido com o que a nível de missões? Você chegou no Cristo para as Nações, depois... Hoje, pastor, eu faço parte de um ministério americano que chama New Beginnings, uma igreja americana. Os pastores seniors são o pastor Larry e a pastora Cheese. E nós temos uma missão, o ministério do pastor Larry, a missão dele, na verdade, 90% é focada em Israel. Nós temos o projeto Aliá, que trazem de volta os judeus a Israel, que é uma profecia bíblica, né? Então, o pastor tem esse projeto. Como você fala de novo desse projeto? Aliá. Aliá. É. O projeto traz... Aliá Project. Não é repatria. Repatria os judeus. Isso é fenomenal, Ezequiel, né? Exatamente, Ezequiel. Repatria os judeus. Agora mesmo nessa guerra que está acontecendo entre a Rússia e a Ucrânia, pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, nós já tiramos 40 mil judeus da Ucrânia, 40 mil judeus que foram repatriados novamente. É um projeto que Deus colocou no coração do pastor. Nós trabalhamos com o governo de Israel, nós ajudamos com o transporte e lá eles são repatriados com o idioma que eles precisam aprender, com casa, moradia, com trabalho. E Deus chamou o pastor nessa obra específica. E tem os 10%. Que eu sou pastor de missões da igreja. Então, esses 10% inclui as outras coisas que nós fazemos, as viagens missionárias, Japão, Guatemala, Brasil, México, e aí vai, e mais as missões locais que nós fazemos, né? Nós alimentamos os mendigos todos os meses, nós trabalhamos... Aqui não existe, no estado do Texas, não existe orfanato. No estado do Texas existe um programa que é o Foster Family, né? E aí nós trabalhamos com uma casa, que é uma casa de é um foster home, que é uma casa de transição, na verdade. A criança
Tipo um halfway. É um halfway. Então a criança está passando por alguma situação de perigo, e o governo vai lá, tira essa criança dos pais, coloca nessa casa até que eles encontrem uma família que venha adotar temporariamente. É muito interessante isso, só te cortar aqui um pouquinho, mas eu quero que você continue isso. É para você que é brasileiro, tá assistindo o vídeo, às vezes as pessoas têm a impressão que Estados Unidos não tem mazelas, que não tem homeless, que não tem mendigos, né? Que não tem famílias quebradas. Você não tem ideia de quantas famílias precisam de compaixão e da graça de Deus. A gente tem encontrado o mesmo desafio que você está falando. Às vezes as pessoas não sabem como que essa nação precisa, como que tem gente quebrada precisando da ajuda do Senhor, como que os Estados Unidos é um campo missionário, né? Eu acho, você consegue enxergar a necessidade dos Estados Unidos ser tocado, como se os Estados Unidos fosse um campo missionário, como a gente não... Existem muita gente solitária, idosos solitários abençoados, crianças de lares completamente quebrados, sem o mínimo de padrão de família, e que nunca nem... O que tem me assustado muito, pastor, é encontrar jovens de 20, 30, 25 anos que nunca ouviu falar, pessoas de quase 40 anos, eu não sei o que é religião, não sei o que é esse cristianismo. Falo, gente, mas vocês estão nos Estados Unidos, aqui é a nação que levou o evangelho pra gente, o que está acontecendo? Não sei se você tem essa experiência. Sim, na verdade tem um estudo que foi feito que dizem que 80% dos americanos são evangélicos, mas os verdadeiros evangélicos são apenas 4%. Meu pai. Diz que são 80%. George Barna fez esse estudo, e ele falou que 80% se diz evangélico, mas os verdadeiros evangélicos são 4%. E nós temos visto muitas igrejas até fechando. É o que o senhor está falando. Você pergunta para o jovem, às vezes o jovem não sabe. Então, realmente é um campo missionário. Deus tem nos dado esse entendimento de que, às vezes, a gente pensa só lá fora, né? Pensa só lá fora, mas aqui o nosso vizinho aqui do lado tá morrendo sem conhecer a Cristo. Então, esse é o trabalho que nós temos feito, esse trabalho de missão. Agora há pouco tempo mesmo eu fui nessa casa, nessa casa que é o foster home, que seria como se fosse um orfanato aqui. Tinham 3 crianças de uma mesma família que foram retiradas dos pais por questão de abuso, entendeu? Então, os Estados Unidos carecem muito. Às vezes as pessoas pensam que não, mas existe. Dallas mesmo, nós temos uma comunidade de mendigos muito grande, onde todo mês a gente passa um tempo com eles, alimenta, faz um culto e abençoa a vida deles. Nós já temos visto pessoas sendo retiradas dali também, sendo restauradas. Então, esse é o trabalho que nós temos feito nesses últimos anos, pastor. Glória a Deus, glória a Deus. A glória de Deus. E uma Deus das coisas que eu acho que é muito importante, a gente estava falando 90% e 10%, né? A gente estava conversando antes, a gente tem um entendimento no nosso espírito de que o Senhor tem uma chave com o Brasil, com os Estados Unidos e com Israel muito forte. Eu não sei o que é, não tenho clareza de tudo, mas é como se o Espírito Santo estivesse preparando algo muito forte. E Deus vai usar muito a igreja brasileira, a nação do Brasil. Deus vai usar os Estados Unidos, Deus vai usar Israel, Deus vai usar as nações. E eu creio que nós vivemos num momento onde parece que as profecias estão se encaixando, né? Sim. E as coisas estão começando a fazer sentido. E Deus está levantando uma geração de homens e mulheres que falam, Senhor, nos usa nessa hora. Amém. Nos usa para a tua glória, nos usa para o teu louvor. Amém. E momentos como esse, eu não sei se a gente vai conseguir colocar nesse podcast, talvez o Everton e o Valtinho consigam colocar alguns vídeos aí depois das fotos de Fort Myers para você ver um pouquinho do que aconteceu. Eu queria que você visse depois desse programa um pouquinho do que aconteceu aqui, para você estar orando por essa região, orando pelas nações, orando pelo ministério do pastor Valderson. E a gente queria abençoar a sua vida, orar por você e sua família. São 3 filhos? São 3. Eu vi um pouquinho a sua menininha cantando. Fala um pouquinho nós dela. Temos o Gabriel tem 16 anos, rapaz, é uma bênção. Ele, no estado do Texas hoje, em questão de nota, ele é o número 21 no estado do Texas. Ele é uma bênção. Ele, agora, há poucas semanas atrás, ele lançou a marca dele de camiseta, inclusive essa camiseta que eu tô Not usando Today aqui. Satan, não. Eu gostei dessa camiseta, velho. Fala pra ele, eu quero dessa aí, velho. Olha, gostou, pastor? Pode mais, essa daqui foi ele que criou. E temos a Thalita com 10 anos,
que nem eu falei pro senhor, a Thalita é um milagre, ela sofreu um afogamento, ficou quase 5 minutos morta, e o senhor a trouxe de volta, hoje ela tá aí. É aquela que tava cantando. É aquela que tava cantando. Que pós linda, coisa linda. Já gravou com a Daniela Araújo, já gravou com a Júlia Vitória, temos uma surpresa aí, logo a gente tá lançando aí uma música dela nova com uma cantora. Você vai colocar nós vamos colocar o Instagram dela, legal, seu Instagram, com vou colocar pro pessoal tá. E temos o pequenininho Luca, de 5 anos, que é o baterista. Meu pai. É o baterista da casa. Então Deus tem nos abençoado aí com 3 lindos filhos, minha esposa, já 20 anos de casado. Glória a Deus, é um presente. Estamos aí de Deus, né, cara? Vivendo na obra de Deus, pastor. Muito cara, obrigado. Eu sei que você tem que pegar um avião daqui a algumas horas. Então eu queria te agradecer por tirar isso. Primeiro, agradecer em nome de Southwest Florida. Come on, a igreja. Thank you. I want to tell you, please tell your church that we are so grateful. Amen. That you guys came, that you guys gave, you gave your time, you just traveled here, and this is amazing. I do want to say something in English, because if they watch this later, Pastor Larry and Pastor Tiss, the minute that they heard that you guys were going through this, they told me, we got to send you there. We got to send you there with help. So pastors, just want to say thank you. We are so grateful for your help. It's really needed. There are so many people in this region that need encouragement. And it's not just giving, it's just receiving someone from outside. Say, we are praying for you, we care for you. This is so amazing. So we want to tell you thank you. Thank you for your prayers. Thank you for your support. Thank you for caring. And we're so grateful, my friend. Thank you. Uma honra, pastor, estar com vocês. Obrigado pelo carinho e espero recebê-lo em breve lá em Dallas. Você tem que vir mais aqui também, velho. Vou voltar, com certeza. Sabe aquelas conexões malucas? Essa é uma dessas, né? Glória a Deus. E essa é a frase aí, Not Today, Satan. Eu vi uma frase no centro de Fort Myers, alguém pôs um quadro colocando assim, Nice try, Ian. Eu gostei. Então, o inimigo tentou destruir isso, foi o inimigo, ou que seja, destruir a cidade, a esperança. Deus vai usar isso, cara. Vai reverter. Se não fosse esse furacão, a gente talvez não se conhecia, né, velho? Uma honra, meu pastor. Estamos aqui para servir o reino juntos. Amém. Senhor Jesus, abençoa cada um que está assistindo esse programa. Obrigado, Senhor, pela vida do teu filho. Obrigado, Pai, por esse ministério. Obrigado pelo que o Senhor tem feito. Obrigado, Pai, pelos missionários que estão no campo agora. Obrigado, Pai, pelo legado deixado por tantos homens como Carol Thompson, por Christ for the Nation nessa nação e nas nações da terra, e outros ministérios, Pai, do pastor Larry, Pai, em nome de Jesus, Pai, nós abençoamos e liberamos a tua graça, e Pai, levanta uma geração de meninos e jovens incendiados para tocar as nações e para tocar os perdidos, Pai, em nome de Jesus. Um beijo, meus amigos. Amém. Um beijão aí para vocês, um beijo, brother, boa viagem. Olha, não esquece de dar o like, é o YouTuber. Tô aqui, eu falo, o Júlio tá virando YouTuber mesmo. Deus te abençoe, um beijo, amo vocês. Fort Myers, they need our prayers. Continue to pray for the city. There's a lot of people that have lost everything. Hey, New Beginnings family, as you can see, we made it to Fort Myers. It was a 25-hour trip, but God protected us throughout the way. And we are here in Fort Myers right now at Broadway Community Church. We're so glad that Pastor Larry and Pastor Tiss always sends us to help those in need. Brazilian pastor and American pastor working together to repair a broken world. Amen. Thank you, congregation, for your thoughtfulness of us. The body of Christ is awesome all over the world. And we thank you for the blessings that you're bestowing upon all the residents of Southwest Florida. We love you guys. Thank you very much for being a part of what God is doing. We are literally the hands and feet of Jesus on earth. God bless you.